Vamos lá, sétimo ano, finalizando a nossa revisão agora, a gente vai falar da última parte, né, da formação do território. Então, a gente viu que o marco, né, de início do processo de formação do território brasileiro foi o Tratado de Tordesilhas e quando os portugueses estabeleceram as capitanias hereditárias como forma de ocupação do território. Depois do Tratado de Madrid, ele duplicou o nosso território através da ação das bandeiras em busca das minas de ouro, né? A atividade da mineração foi essencial para que houvesse esse aumento do território, certo? E aí agora a gente vai falar do mais atual, que as últimas os últimos territórios que hoje fazem parte do Brasil, eles foram adquiridos de forma diplomática. Eu já vou explicar como, tá? Então, em 1822, a gente já tinha um cenário muito diferente de 1750, lá com o Tratado de Madrid. 1822, por conta de várias pressões aqui das pessoas que residiam, né, no Brasil, o país se tornou independente de Portugal até 1822. Nós éramos colônia portuguesa, e a partir desse momento, então, a gente se torna uma nação independente, com soberania. A abolição da escravidão veio bem depois, só em 1888, e em 1889 é que a gente se transformou, a gente teve uma transição de forma de governo que foi para a república. Ao invés de monarquia, a gente passou a ser uma república, né? E aí, no século XIX, né, o que vai mudar muito esse cenário político também acabou tendo influência de outro ciclo econômico. A mineração, gente, ela teve os seus limites, né? Porque o ouro, ele é um recurso natural que ele se esgota na natureza. Então, s- se você for lá e retirar o ouro de um lugar, ele não vai assim aparecer de novo do nada. Para formar ouro e vários outros tipos de minérios, leva tempo. A natureza precisa repor a sua os seus minérios no solo, né? Só que a gente explorou o ouro de forma muito intensa, então teve uma hora que acabou, e aí quando acabou, acabou. E aí, nesse período, o café, ele passa a ser o foco da produção econômica do país. E aí, lembrem-se que eu falei para vocês que no começo, a parte mais importante do nosso país era o Nordeste, por conta da cana-de-açúcar. Depois a gente vê que a região central ganha mais importância por conta da exploração do ouro. E aí é só a partir do século XIX que o estado de São Paulo e a região sudeste ganham destaque para o país por conta do cultivo do café. O café ele encontrou territórios, solos mais favoráveis para ser plantados aqui na região sudeste. Então, toda essa faixa ali do Rio de Janeiro, que vocês podem ver que está riscadinho em verde, depois essa área em rosa, né, entre o sul de Minas, que até hoje é uma área super tradicional de produção de café, e o interior do estado de São Paulo, tá? Nessa época, por conta da abolição da escravidão, a gente já tinha um outro tipo de mão de obra assalariada, que era composta principalmente de imigrantes europeus que chegavam em grandes levas no Brasil. E aí, nesse cenário todo, o nosso território ainda não estava totalmente delimitado. É, é aqui que se conclui o processo de formação do território brasileiro. Então, até 1904, a gente teve a aquisição, de territórios, no Brasil. Que territórios foram esses? Foram
são esses daqui que vocês podem ver que estão em amarelo. E aqui está dizendo de qual país a gente conseguiu negociar. Então, aqui embaixo a gente negociou com o Uruguai, Paraguai, aqui com a Bolívia. O Acre foi resultado de uma compra, né, desse território da Bolívia. Teve também do Peru, Colômbia, uma parte aqui a gente comprou da Venezuela, da Inglaterra, porque a Guiana era colônia inglesa, e da França, que é o que hoje é a Guiana Francesa, que a Guiana Francesa ainda é um território francês ultramarino, tá? Então, esses territórios, eles foram todos adquiridos por último, até 1910, mais ou menos. Esses territórios, eles equivalem a 1 milhão de quilômetros quadrados. Nesse período, a gente já era uma república, e como que isso foi feito? Através da ação do Barão de Rio Branco. O Barão de Rio Branco, nessa época, ele era um importante diplomata, ou seja, aquele cara que ele vai mediar as relações entre países. E ele era nosso diplomata nessa época. Ele era que fazia negociações do Brasil com outros países. E através da diplomacia, né, uma conversa ali, ele conseguiu adquirir esses territórios para o Brasil. Quando a gente resolve as coisas através de diplomacia, gente, a gente evita muitas coisas, como conflitos, mortes, destruição de lugares. Então, por exemplo, o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia não está sendo resolvido com diplomacia. A diplomacia ela está falhando no caso ali daquele conflito, diferente do que aconteceu aqui. O Barão de Rio Branco, ele conseguiu negociar esses territórios. Então, essa foi a principal contribuição dele aqui para, tá? Aqui de novo as atividades econômicas, como a gente já estudou. E aí, a partir de 1930, a gente não teve mais nenhuma aquisição de território no Brasil. Só o que a gente teve foi uma reorganização eh, do território, dentro, né, do território, uma organização dos estados, e das regiões. Nessa época, gente, nós tivemos outra importante mudança de capital, que foi a de Brasília. Então, até 1950, o Brasil tinha como capital Rio de Janeiro. Entre os anos 40 e 50, começou a construção, da cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal. Essa cidade ela foi construída já com o intuito de ser capital do Brasil. Então, entre os anos 50 e 60, a gente teve a transferência de capital do Rio de Janeiro para Brasília, que é a nossa atual capital. Mas por que Brasília? Nessa época, a gente tinha como presidente o Juscelino Kubitschek. E ele era um presidente que gostava muito da ideia de modernização. Ele achava que o Brasil precisava se modernizar, trazer tecnologias, coisas mais atuais. E aí ele contribuiu através da industrialização do país. Ele motivou, né, ele incentivou a industrialização do país através da vinda de indústrias estrangeiras para cá. E as principais eram indústrias automobilísticas, as indústrias de carro. E aí ele pensou, bom, para esse novo período de modernização do Brasil, a gente precisa de uma capital que mostre que o Brasil tá moderno, tá entrando nessa onda de industrialização. E aí por isso que foi construída Brasília, como eu falei, já projetada para ser capital do nosso país, tá? E aí, por fim, gente, nós temos aqui os três mapas que mostram como que foi organizado, né? Foram criados novos estados. Antes o Mato Grosso era um só, virou Mato Grosso do Sul. Goiás também foi dividido entre Goiás e Tocantins, e o que era território virou estado de fato.
Atualmente, a gente tem uma regionalização que a gente chama de grandes regiões, que foram elaboradas pelo IBGE. Ela é a nossa regionalização oficial. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e foi esse instituto que organizou os estados dessa forma. Então, eles dividiram os estados em cinco diferentes regiões, cinco grandes regiões: Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, e cada região tem características geográficas, sociais e econômicas em comum. Então, para fazer essa regionalização, o IBGE fez um estudo da economia, da geografia e da população de cada estado, e aí ele foi agrupando os estados de acordo com o que eles tinham em comum, nessa que é atualmente a nossa regionalização oficial, ok? Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês com essa revisão. Bom final de semana, estudem bastante que vai dar super certo na hora da prova, ok? Até mais e bom descanso.